agora para receber a primeira parcela do 13º salário. Com esse dinheiro a mais, tem gente, Ana, que vai às compras, outras pessoas querem guardar dinheiro. Pois é, saiu até uma pesquisa dizendo exatamente isso, né? Que muita gente quer usar esse dinheiro para poupar ou pagar dívidas. Juliana Morrone tem os detalhes lá de Brasília sobre essa pesquisa. Bom dia, Juliana, bem-vinda de volta. Quer dizer que o pessoal está mais responsável esse ano, será? É o que a maioria está dizendo, Ana. Bom dia, obrigada. Bom dia ao Chico, bom dia a todos. Olha, além de abater dívidas, pagar impostos no início do ano que vem, quase 30% disseram que vão dar um jeito de investir, de aplicar o dinheiro, por exemplo, numa caderneta de poupança. As lojas já estão em clima de Natal. Tem muita gente pesquisando preços e fazendo compras. Os comerciantes estavam ansiosos, já que esta é a época do ano em que as lojas vendem mais. 41 bilhões de reais devem chegar ao comércio em dezembro, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. E boa parte desse dinheiro vem do 13º salário. Uma pesquisa feita pelo SPC em todas as capitais do país mostra que 23% dos trabalhadores pretendem usar o 13º para fazer compras. A gente sempre compra alguma coisinha, né? Então, mas dá para guardar. 16% vão gastar uma parte do valor nas comemorações de fim de ano, o que inclui compras para organizar e participar das festas. Gosto de organizar a festa, juntar todo mundo, deixar a mesa bem bonita. É uma época onde as pessoas se confraternizam, né? É muito bom convidar os amigos, reunir a família. O comércio tem motivos para se animar, é claro, mas muitos trabalhadores e aposentados que recebem o 13º estão preocupados em pagar dívidas e querem começar o ano novo numa situação um pouco mais confortável. A maioria dos entrevistados disse que pretende aproveitar a oportunidade para tentar organizar a vida financeira. 17% pretendem usar ao menos parte do salário extra para quitar as dívidas. Tem que pagar as contas, né? A gente quer entrar o ano sem ter dívidas, né? 27% vão colocar o dinheiro na poupança ou em algum fundo de investimento. Eu vou guardar, né, para emergência, sei lá. 11% vão guardar dinheiro para pagar impostos e tributos no começo do ano. PVA, IPTU, as contas de casa mesmo. Samara vai pagar a matrícula da faculdade e... se puder comprar roupa, né? Ainda tem os que usam o dinheiro ou parte dele para pagar contas básicas ou antecipar o pagamento de prestações. Aposentados e pensionistas já estão recebendo a segunda parcela do 13º. Trabalhadores da iniciativa privada recebem a primeira até sexta-feira e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Para quem ainda não decidiu o que fazer, tem a dica importante dos especialistas. Como tudo na vida, planejamento é fundamental. Não sair gastando com a primeira coisa que vem em mente, né? Acho que é muito importante colocar no papel uma lista de coisas que têm que ser feitas, que você tem que fazer dentro de casa e depois você priorizá-los, né? Saber o que é mais importante, o que vem primeiro, o que vem segundo e aí sim você conseguir montar uma lista que seja produtiva para a sua vida e para o seu orçamento. Humor sempre na frente. O Banco Central está fazendo uma campanha bem humorada nas redes sociais para educar o consumidor a controlar os gastos nesse período do ano. Uma das mensagens da campanha é a seguinte: no fim do ano, só a uva passa. A conta fica, Ana Paula e Chico. Pois é, para ficar o bom humor é bom ter cuidado, né? Olha, e para quem vai usar o 13º nas compras de Natal, é importante ficar atento na hora de fazer pagamentos, porque é justamente nessa época do ano em que aumentam as fraudes. Quase 8 milhões de brasileiros caíram em golpes com cartões de crédito clonados e documentos roubados, né? Glória, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia para todo mundo. E olha que curioso, né, Chico? O verão é a temporada das fraudes. Essa é uma conclusão de uma pesquisa feita pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. E com mais dinheiro circulando, os estelionatários aproveitam. O Caio nunca achou que pudesse passar por algo assim. Ele ficou 3 horas na fila para entrar na Bienal do Livro e comprou uma água de um camelô. Quando eu cheguei para comprar o ingresso, o cartão deu recusado. Aí eu liguei no banco para ver o que estava acontecendo. Eles falaram que no tempo que eu fiquei na fila, uma compra foi feita no Nordeste.
Aí eles bloquearam o cartão, isso era um sábado, não tinha nem como sacar dinheiro de caixa eletrônico. Então eu tive que esperar até segunda-feira. Minha sorte é que a amiga que estava comigo tinha dinheiro para pagar para eu ir embora, porque também não tinha dinheiro para ir embora. Ele passou a prestar mais atenção quando passa o cartão e agora anda sempre com algum dinheiro no bolso. A Caroline passou por uma situação parecida. Foi surpreendida com uma nota fiscal eletrônica, avisando que ela tinha feito uma compra de R$ 2.500. Eu tive que cancelar o cartão, pedir uma segunda via, entrar em contato com a loja, pedir todo estorno, foi uma dor de cabeça. Nesta época do ano, quando muita gente vai às compras, as ruas e as lojas ficam mais cheias do que de costume. Tem um pessoal que, por conta do agito, da correria, até mesmo do cansaço, acaba não tendo aquele cuidado com a bolsa, com a carteira, na hora de pagar a conta mesmo. E aí os bandidos se aproveitam exatamente desse instante para conseguir as suas informações. As fraudes acontecem tanto depois de usar os cartões em lojas físicas como na internet. É muito difícil confiar, né? Sempre tem que tomar um cuidado, né? O SPC Brasil fez uma pesquisa e descobriu que em um ano 7.800.000 brasileiros são vítimas de fraudes, envolvendo cartões, cheques e uso de informações pessoais para conseguir crédito. O que mais provoca dor de cabeça é o cartão de crédito clonado. 41% das queixas são sobre isso. Depois vem uso indevido do nome para fazer empréstimo, uso de documento falso ou de um original que foi perdido para abrir crediário e recebimento de boleto falso. Quase 40% dos alertas de perda de documento acontecem nessa época, que coincide justamente com as festas de final de ano, as viagens de férias e o carnaval, né, que ou acontece em fevereiro ou em março. Bom, perigo nas compras com cartão, em loja física ou na internet, mais perigo ainda para quem leva dinheiro para fazer compras no Brás, um dos centros comerciais mais importantes aqui de São Paulo. A gente sempre mostra, né, roubos na região, mas agora os bandidos estão agindo com muita violência. O policiamento está reforçado agora de manhã lá no Brás. A gente vai até lá com o repórter Giba Bergamin. Giba, bom dia. Muito bom dia, Glória. Muito bom dia para todo mundo. Desde ontem acontece uma operação aqui no Largo da Concórdia, por isso tem bastante Guarda Civil Metropolitano e policiais militares. Mas cenas registradas pelo repórter William Santos são bastante impressionantes. Como, por exemplo, ele flagrou o momento em que os ladrões eles escolhem uma vítima para atacar. Eles dão gravatas, jogam as vítimas no chão. A cena se repete muitas vezes. As pessoas veem a cena e agem praticamente como se nada tivesse acontecido, como se fosse tudo normal. As vítimas, elas levam chutes, socos e os criminosos, eles montam barraquinhas e quando a polícia passa, eles fingem ser camelôs. Só que a PM vira as costas, segue o caminho e tudo volta exatamente como era antes. Eles voltam a atacar. A expectativa agora é que com essa operação que vai até o Carnaval, essa violência toda diminua. Mas eles agem sempre em bando. Vamos ver como vai ser daqui em diante. Glória. Obrigada, Giba. Bom, a Secretaria Estadual da Segurança Pública diz que as polícias civil e militar realizam operações constantes no Brás e que conseguiu reduzir os roubos em mais de 10% nos primeiros 9 meses desse ano. A Secretaria disse ainda que vai analisar as imagens da nossa reportagem, Ana e Chico. Essa operação que o Giba mostrou vai até o Carnaval. Então, pelo menos até o Carnaval, a situação deve melhorar. Por esses índices, né, agora, não dizem muita coisa para a pessoa que está ali assaltada, que apanhou, que perdeu tudo e que vale a 100% de prejuízo, né? Tomara que sejam presos realmente. Agora, uma coisa que a gente não entende, né? Por que não há um policiamento à paisana, disfarçado, para realmente pegar essas pessoas de surpresa, esses bandidos. Não, né? E os outros em volta também não denunciam. Claro, né, Chico? É para quem quiser ver, né? Exatamente. A gente pôs a câmera aí, mas isso acontece todos os dias aí, na 25 de março, na região de grande movimento de pedestres e de comércio. Né? Não, e depois eles ficam fingindo que são camelôs e tal. Como é que os outros também não denunciam, né, Glória? Acho que tem que ser um trabalho conjunto aí para acabar com essa violência. Obrigada, viu? De nada. O presidente Michel Temer sancionou o aumento de salários para ministros do Supremo Tribunal Federal. Com o intuito de conter os gastos gerados por esse reajuste, o ministro da Corte, Luiz Fux, suspendeu o auxílio moradia. Mas isso não compensa, né, Juliana? Essa conta tá difícil de fechar.
Ana, isso porque não basta diminuir gastos no judiciário. Esse reajuste acaba levando ao aumento dos salários em todo o funcionalismo do país, incluindo nos estados e nos municípios. O índice de 16,38% foi proposto pelos próprios ministros do Supremo. Os salários subiram de R$ 33.700 para R$ 39.000. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, explicou que o aumento recompõe perdas inflacionárias entre 2009 e 2014. A proposta foi aprovada na Câmara e no Senado e agora sancionada pelo presidente Temer. Durante a negociação, o Supremo alegou ter recursos para bancar o aumento. O custo de R$ 2.800.000 foi retirado do orçamento da TV Justiça. Mas o reajuste não é apenas dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. Quando o salário deles aumenta, sobem também os salários de todos os magistrados federais e integrantes do Ministério Público. Além disso, tem o chamado efeito cascata, já que os salários do Supremo servem como teto para o funcionalismo público em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Outras carreiras poderão passar a ganhar mais, já que o teto sobe agora para R$ 39.000. O reajuste também abre brecha para os parlamentares aumentarem os próprios salários e os vencimentos do presidente da República e ministros do governo. O impacto previsto, se todos esses aumentos saírem, é de R$ 4 bilhões, incluindo estados e municípios. Uma das alternativas para diminuir o prejuízo que o reajuste pode provocar aos cofres públicos era acabar com o auxílio moradia, de cerca de R$ 4.000 por mês, pago a juízes e Ministério Público. Só o pagamento desse auxílio a juízes federais e Ministério Público da União custaria R$ 450 milhões no ano que vem. O relator das ações sobre o auxílio moradia no Supremo, ministro Luiz Fux, considerou que nenhum integrante de carreira jurídica, como o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas e outras, sem exceções, pode continuar com o benefício, sob pena de que autoridades respondam por improbidade administrativa caso continuem efetuando o pagamento. Fux também suspendeu resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamentaram o pagamento do benefício a juízes e integrantes do Ministério Público. Ele determinou que esses conselhos discutam a regulamentação de uma ajuda de custo prevista na Lei Orgânica da Magistratura. Em 29 páginas, o ministro explica que garantiu auxílio moradia a todos os magistrados em 2014 em razão da simetria, já que alguns magistrados recebiam um benefício e outros não. O ministro destacou que, apesar de ser um benefício previsto, não se pode desprezar que decisões judiciais têm impacto orçamentário e que o judiciário não pode se afastar completamente do cenário econômico. Segundo ele, o aumento que prevê recomposição das perdas inflacionárias produz um efeito cascata, com um aumento sancionado. Fux destacou que o fim do auxílio é medida inevitável, mas absolutamente razoável e proporcional no presente contexto, se convertendo em sensata resposta normativa e institucional às demandas de uma excepcional conjuntura. Achei muito justa essa revisão. Só que, tendo em vista o fenômeno, a crise por que nós estamos passando, não era possível pagar as duas verbas, o aumento e o auxílio moradia. Então, eu resolvi revogar o auxílio moradia e dar ensejo à incidência do aumento que desonera o orçamento do Estado. Na prática, o auxílio moradia dos juízes será interrompido assim que começar a vigorar o aumento salarial. Ana Paula, Chico, bom dia para a Miriam. Bom dia, Juliana. Pois é, bom dia, Miriam, que já chegou aqui para falar exatamente sobre esse aumento para o Supremo, né, Miriam? O auxílio moradia vinha sendo dado aos magistrados, mas ele foi pensado, foi criado esse auxílio moradia para situações muito especiais, não foi para... Exatamente, Chico, Ana Paula. Ele foi pensado para ser concedido para quem fica fora do seu domicílio por pouco tempo, para fazer um trabalho em outro domicílio, ele não vai morar lá. Então, nesse período, seria dado o auxílio moradia. Aí, há 4 anos, o ministro Luiz Fux concedeu para todos os juízes, e aí teve casos até de juiz, casado com juíza, que recebiam 2 auxílio moradia, e isso permaneceu por 4 anos. Agora, ele mesmo caça a própria liminar.
e essa liminar nunca pôde ser analisada no plenário, porque ele não levou a plenário, não liberou para ir a plenário. Então, quer dizer, o governo teve todo esse gasto, os juízes tiveram todo esse benefício e agora ele acha que não é devido, quer dizer, fica uma coisa muito complicada. Já esse aumento, a área técnica, Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, mandaram pareceres para o presidente Temer dizendo que não deveria ser concedido esse aumento, porque ele é contra a lei de responsabilidade fiscal, porque não se sabe de onde vai tirar o dinheiro, ele não está previsto no orçamento. Então, ele também é contra a lei de diretrizes orçamentárias. A própria Constituição estabelece que você não pode criar despesas sem definir de onde vem o dinheiro. Então, esse aumento vai ser um impacto muito maior, talvez seja mais do que 4 bilhões, porque esse cálculo de 4 bilhões foi feito alguns anos atrás. E, além disso, por ser aumento, agora todo mundo vai receber, inclusive aposentados e pensionistas. E já se sabe, a gente sabe que o Brasil carrega de tempos atrás pensões e aposentadorias até acima do teto. Então, vai ter um aumento muito grande no custo da União, dos estados e da Previdência. Foi isso que custou. Num momento como esse, que o país está vivendo uma crise. Eles falaram, não recebemos desde 2016, mas acontece que eles são teto do funcionalismo, eles que ganham mais, no meio de uma conjuntura de crise e de rombo nas contas públicas. E vem o efeito cascata aí, né, Miriam? Agora, tem outro assunto muito importante que vai ser julgado pelo STF amanhã, que é o seguinte, que é a extensão do indulto de Natal concedido pelo presidente Temer. O que a gente pode esperar? Pois é, isso aí, esse que é o temor, e tudo na mesma semana. E o temor é que, eu já conversei ontem com várias fontes que temem que o Supremo acabe considerando constitucional aquele indulto. Foi chamado de insulto de Natal, porque pelo Fernando Veríssimo, e ficou na minha cabeça. Mas o indulto que foi concedido assim, o presidente tem o direito, tá, na Constituição, de conceder indulto de Natal, só que dentro de determinados limites. E segundo a Procuradoria-Geral da República, ele avançou além dos limites porque concedeu assim a todo mundo que cometeu o crime de colarinho branco, ou seja, pega o pessoal da Lava Jato. Ele estabeleceu que basta ter cumprido 20% da pena. E não estabeleceu assim até o limite de anos de condenação, porque a lei estabelece que assim, quando as penas mais altas não tem direito a esse benefício. Esse benefício foi pensado, o indulto de Natal, para quem está no final da pena, para quem está mais velho, para quem tem situação de fragilidade, para crimes mais leves, mas ele fez uma coisa geral, o presidente Temer, e se for considerado que é constitucional, será feito um outro indulto esse ano, também nessas mesmas bases. E isso aí, a grande preocupação no Ministério Público e no Judiciário, em algumas áreas do Judiciário, é que isso acabe liberando gente da Lava Jato. Vamos ver o que vem por aí. Obrigada, Miriam. Até já, até mais. As nevascas estão provocando caos nos Estados Unidos. O mau tempo no meio oeste americano fez 4 estados suspenderem as aulas. As estradas escorregadias estão fazendo até os caminhões saírem da pista. Uma mulher morreu no acidente de trânsito provocado pela neve no estado do Michigan. Nos aeroportos, quase 2.000 voos foram cancelados, a maioria em Chicago. A cidade enfrenta uma das piores nevascas já registradas em um mês de novembro. Mais de 300.000 pessoas estão sem energia. O mau tempo agora avança pelo nordeste dos Estados Unidos. E na Nova Zelândia, as praias foram invadidas por baleias. No fim de semana, mais de 150 encalharam em diferentes praias do país. Hoje, mais de 200 voluntários conseguiram salvar 6 baleias da espécie franco-pigmeia, encontradas domingo na Ilha Norte. Sábado, 145 baleias piloto acabaram morrendo em outra praia. As autoridades dizem que a média por ano é de 185 encalhamentos e que os casos geralmente envolvem um único animal e não grupos. Os biólogos dizem que esse encalhamento em massa pode ter sido provocado por predadores ou por condições climáticas extremas. Vamos saber agora de previsão do tempo por aqui com a Jaqueline Brasil já a postos. Jaqueline, bom dia. O sol está tentando aparecer aqui no Rio, mas parece que tem previsão de mais chuva, né?
Tem sim. Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico, bom dia para todos. Tem previsão de mais chuva, sim. Hoje pode chover de novo em todo o estado. Não tem alerta para temporal. Vai ser uma chuva de fraca a moderada, ela vai e volta, sabe? É por isso que o sol está tentando aparecer aí agora. Só que essa chuva, que pode vir a qualquer momento, preocupa bastante. Como choveu muito ontem, acumulando água, hoje tem risco de alagamento e deslizamento na região serrana do Rio de Janeiro e também no centro-sul, incluindo a região metropolitana do Rio. A Zona Sul e a Zona Oeste do Rio foram as regiões mais afetadas no Grande Rio. Com as fortes chuvas, as ruas ficaram alagadas e hoje de manhã algumas avenidas ainda apresentavam problemas. E pode ter deslizamento em algumas regiões porque o solo já está encharcado e muito pesado. Então, qualquer chuva que caia, o que vai acontecer? Essa terra aqui em cima vai deslizar e vai descer com tudo. Vamos dar uma olhadinha agora em imagens feitas pelo Globocop agora há pouco. Essa aí é uma avenida super importante em Jacarepaguá, ainda alagada e provocando transtornos no trânsito na região. Máxima de 28 graus no Rio, podendo voltar a chover aí a qualquer momento, tá? Hoje tem previsão de chuva e chuva volumosa. Atenção, você que está no Amazonas, em parte do Pará, Tocantins, Maranhão, também em algumas cidades da Bahia, tá? No norte e em todo o Nordeste, a chuva vem por causa do vento quente e úmido e também por causa das áreas de instabilidade, mas o sol também aparece. Quer ver só? Em Barreiras, no oeste da Bahia, o sol apareceu, já choveu, agora fechou de novo o tempo. Pode chover mais uma vez e máxima de 33 graus. No centro-oeste do país, as pancadas vêm a qualquer momento. Você que está no oeste do sul, em São Paulo, a chuva diminui, assim também como em Minas e no Espírito Santo. Agora, o tempo firme no leste do Rio Grande do Sul, como em Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná e aqui em São Paulo também. Vamos dar uma olhadinha ao vivo aqui em São Paulo? São Paulo que teve um amanhecer bonito, manhã tranquila agora, dá até uma animada. Não vai chover, máxima de 24 graus. Mais máximas para você que está aí vendo a gente agora, 29 em Salvador, 26 em Brasília, 29 também em Tocantins e 34 em Teresina, Chico e Ana. Olha, Jaqueline, essa chuva espalhada pelo país, como aqui no Rio, vai continuar amanhã? Chico, uma boa notícia porque aí no Rio essa chuva já começa a enfraquecer. Onde ela vai aumentar amanhã, você que está tanto em Santa Catarina quanto no Paraná e aqui em São Paulo também. Vai ser já naquela pegada no ritmo do verão. Calor, sol e as pancadas que vem à tarde, mas amanhã eu conto mais para vocês. Chico, Ana. Ok. Obrigado, Jaqueline. Só uma correção aqui. Né? Na Nova Zelândia, a gente falou daquele encalhamento de baleias, que sábado foram 145 baleias piloto encalhadas, quando a média anual, eu falei 185, não, são 85 baleias, que já é um número absurdo. E o presidente eleito Jair Bolsonaro viajou hoje cedo do Rio para Brasília, onde terá reuniões para definir o novo governo. Ontem foi escolhido mais um nome da equipe, é o general da reserva do Exército, Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ele vai ocupar a Secretaria de Governo. Mais uma vez, o anúncio foi feito em redes sociais. Jair Bolsonaro escolheu para a Secretaria de Governo o general da Reserva do Exército, Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ele comandou as forças da ONU no Haiti e no Congo. Também trabalhou como consultor da ONU e chefiou a Secretaria Nacional de Segurança Pública no início do governo de Michel Temer. É o quarto militar no alto escalão do futuro governo, que também terá o general Azevedo e Silva na defesa, o tenente-coronel aviador Marcos Pontes no Ministério de Ciência e Tecnologia e o general Augusto Heleno no Gabinete de Segurança Institucional. Aos poucos, o desenho do governo vai sendo definido. Até agora também estão escolhidos Paulo Guedes, no Ministério da Economia, Onyx Lorenzoni, Casa Civil, Sérgio Moro, na Justiça e Segurança Pública, Tereza Cristina, Agricultura, Wagner Rosário, Controladoria Geral da União, Ernesto Araújo, Relações Exteriores, na Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Gustavo Bebiano, Secretaria-Geral da Presidência da República, na Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, André Luiz de Almeida Mendonça, na Advocacia Geral da União e Roberto Campos Neto, na Presidência do Banco Central. No início da manhã, Jair Bolsonaro deixou o condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e seguiu até a base aérea do Galeão, onde embarcou para a capital federal. O presidente eleito vai ter compromissos em Brasília para definir detalhes do modelo do novo governo com a equipe de transição.
Segundo os coordenadores, a meta, que já foi de 16 ministérios, hoje é não passar de 20. Pelo menos 3 modelos deverão ser apresentados nesta terça-feira. Bolsonaro terá que decidir, por exemplo, se confirma ou não as pretendidas pastas de cidadania, produção nacional, desenvolvimento regional, juntando integração em cidades e infraestrutura numa fusão com transportes. A expectativa é que essa engenharia seja concluída esta semana. E o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou que mais 2 delegados da Polícia Federal vão trabalhar com ele no ministério. Um deles, inclusive, Juliana, vai comandar uma secretaria nova. Isso, Ana. Moro anunciou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública terá uma nova secretaria, a de Operações Policiais Integradas. A secretaria será comandada pelo delegado Rosalvo Ferreira Franco, ex-superintendente da Polícia Federal em Curitiba, que se destacou na Lava Jato. O departamento penitenciário vai ser ocupado por Fabiano Bordignon, delegado-chefe da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, que já foi diretor da Penitenciária Federal. O departamento vai tratar, por exemplo, da superlotação dos presídios. Ana, Chico, Cris, bom dia. Bom dia. Obrigado, Juliana. A Cris está aqui para falar de futebol, né, Cris? Bom dia. Bom dia, isso aí. Bom dia. Ontem teve jogo e foi o dia de um ídolo do Botafogo pendurar as chuteiras e as luvas. As luvas, As né? luvas. Pois é, o goleiro Jefferson se aposentou. No jogo entre Botafogo e Paraná pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro de 35 anos fez a sua última partida como jogador profissional. Quase 29 mil pessoas lotaram o estádio Newton Santos no adeus ao goleiro Jefferson. Ele não segurou as lágrimas quando a mãe, Maria Sônia, apareceu de surpresa no gramado. Minha mãe é uma guerreira, criou os 4 filhos, né, na garra, na determinação. Então, para mim, ela é um exemplo de pessoa. Foi uma surpresa maravilhosa. Foram mais de 10 anos com a camisa do Botafogo. Pelo clube, foi tricampeão carioca e ganhou a Série B em 2015. Chegou à seleção brasileira, fez 22 jogos e algumas defesas marcantes. O Messi vai para a cobrança. Partiu, bateu, Jefferson pegou! Bateu, o Jefferson pegou, ele é pegador de pênalti. O Jefferson foi o reserva do goleiro Júlio César na Copa do Mundo de 2014. Tinha o sonho de disputar a Copa da Rússia esse ano, mas uma série de lesões o afastou dos gramados. A última foi em julho, nessa trombada com Lucas Paquetá do Flamengo. Depois de 4 meses sem jogar, ele voltou para enfrentar o já rebaixado Paraná Clube. O Eric marcou 2 vezes, uma em cada tempo, e o Alex Santana descontou para os visitantes. Com uma última vitória, o Jefferson se despede do futebol como o 3º jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo. Foram 459 jogos. Ele só fica atrás de lendas do esporte como Newton Santos, que dá nome ao estádio do clube, e Garrincha, o maior jogador da história do Botafogo. Muito obrigado, torcedor do Botafogo. Muito obrigado, botafoguense. Agora é curtir minha família. Isso aí, no outro jogo dessa segunda-feira, São Paulo e o Sport empataram em 0-0. O São Paulo precisava vencer para entrar no G4 da competição e aos 30 do segundo tempo, o Nenê bateu o pênalti e errou. Foi muito vaiado pela torcida, que estava com a razão, segundo o próprio Nenê. Eu mesmo me vaiaria, eu acho. Entendo totalmente e peço desculpa à torcida, todo torcedor São Paulino. Eu sou o cara que está mais chateado com isso, eu sou o cara que mais queria ter feito o gol ali, ajudado meus companheiros. Tá aí, fez o meia-culpa. Então daqui a pouquinho, gente, eu volto com mais destaques do esporte. Até já, Cris. Até já. E a seguir, a Polícia Civil faz operação contra o roubo de gado em 7 cidades do Rio Grande do Sul. Uma suspeita de envolvimento no escândalo do lixo hospitalar presta depoimento à polícia do Tocantins. O Ministério da Saúde alerta para o exagero dos brasileiros no consumo de açúcar. E a prisão do braço direito do traficante Fernandinho Beiramar, no Rio de Janeiro. Agora são 8 horas em ponto, hora de Brasília. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul faz neste momento uma operação contra o roubo de gado em 7 cidades da região metropolitana de Porto Alegre. O repórter Marco Matos acompanha tudo e tem as informações pra gente. Bom dia, Marco.
Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Por enquanto, 2 pessoas já foram presas, mas há 24 mandados de prisão, entre eles contra donos de mercados que compravam a carne, além de outros 33 mandados de busca e apreensão. Mais de 200 policiais participam dessa operação aqui no Rio Grande do Sul nessa manhã. A quadrilha suspeita de furtar pelo menos 500 animais na região nos últimos 7 meses. De acordo com as investigações, os criminosos abatiam os animais nas propriedades sem nenhum cuidado sanitário e também com crueldade. Essa carne, então, era transportada em carros para abatedouros clandestinos e depois, então, era trazida para pequenos mercados da região metropolitana. Os presos dessa operação vão ser trazidos daqui a pouquinho aqui para a cidade de Canoas, que fica bem perto de Porto Alegre. Fiscais da Secretaria de Agricultura também participam da operação e vão apreender todas as carnes que foram encontradas sem procedência. Marco Matos para o Bom Dia Brasil. A polícia prendeu na Baixada Fluminense o braço direito do traficante Fernandinho Beramar. Saulo de Oliveira foi preso nesta casa que fica na favela Beira-Mar, em Duque de Caxias, ontem à noite. Ele não resistiu à prisão, mas na chegada à comunidade houve troca de tiros. 3 suspeitos foram baleados e com eles apreendidos um fuzil e uma pistola. A polícia diz que Saulo assumiu o controle da venda de drogas no local com a prisão de Beira-Mar, que está em presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Deve ser divulgado hoje o relatório sobre o impacto ambiental daquele lixo hospitalar encontrado numa fazenda da família de um deputado no Tocantins. Ontem, uma das sócias da empresa que recolhia o lixo se apresentou à polícia. Ludmila Andrade de Paula, que estava foragida, se apresentou à justiça depois que a defesa conseguiu um habeas corpus. Assim que saiu do fórum, foi direto para a delegacia, mas no depoimento ficou o tempo inteiro calada. Hoje, os investigadores vão ouvir Valdirene de Souza Martins, que também estava foragida e tinha se apresentado à justiça na sexta-feira passada. As duas aparecem como sócias da empresa Sancil, contratada pelo governo do estado sem licitação para recolher o lixo hospitalar em 99 cidades do Tocantins. Para a polícia, as mulheres foram usadas como laranjas. São meninas novas, humildes, que não possuem muitos bens. Então ficou muito claro que elas não teriam condições de serem proprietárias de uma empresa do porte da Sancil. A polícia já pediu a transferência do empresário Luiz Olinto de Palmas para Araguaína. Ele foi preso domingo à noite sob suspeita de manipular e destruir provas, além de comandar a fuga de testemunhas e investigados. Luiz Olinto é irmão do deputado estadual Olinto Neto, do PSDB. O pai deles, o ex-juiz eleitoral João Olinto Garcia, que segue foragido, é acusado de ser o verdadeiro dono da empresa, do galpão onde foram encontradas 200 toneladas de lixo hospitalar e da fazenda, onde os investigadores descobriram centenas de seringas, agulhas e ampolas de medicamentos enterradas. O órgão ambiental do estado fez um levantamento da área para verificar o impacto ambiental e a quantidade de lixo despejado irregularmente na fazenda. A previsão é que o relatório seja divulgado nesta terça-feira. Além de retirar o material, os donos da fazenda serão multados e vão responder pelos danos ambientais que provocaram. O deputado Olinto Neto, do PSDB, tem negado o envolvimento no caso. A defesa de Luiz Olinto disse que a decretação da prisão dele foi desnecessária e que quer reverter isso na justiça. Os advogados do ex-juiz eleitoral disseram que João Olinto está doente, mas que pretende se entregar, mas não disseram quando isso deve acontecer. E nós não conseguimos contato com a empresa Sancil San Antônio. E você vai ver daqui a pouco que o brasileiro está consumindo o dobro da quantidade recomendada de açúcar. E a gente mostra o exemplo de quem conseguiu mudar este hábito. Pela primeira vez, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aceita receber ajuda humanitária. A gente volta já? Intervalo rapidinho. 8h07 agora, horário de Brasília. Estamos de volta com a notícia de que o Ministério da Saúde firmou um acordo com associações do setor alimentício para diminuir a quantidade de açúcar que é adicionado em produtos industrializados. O objetivo disso é esse aqui, olha, retirar 144 mil toneladas de açúcar em alimentos como bolos, produtos à base de leite, biscoitos recheados e bebidas açucaradas, isso até 2022. O maior percentual de retirada de açúcar é o dos biscoitos, 62,4%, e em seguida vem os laticínios,
53,9% de redução. A Anvisa vai acompanhar esse processo, emitindo análises a cada 2 anos. Só que o Ministério da Saúde diz que também é necessário a gente, mudar nossos hábitos dentro de casa, né, Juliana? Segundo o Ministério, os brasileiros consomem muito açúcar e boa parte não é o que vem industrializado, não. É o que as pessoas colocam depois do alimento já pronto. Já tomou café de goiano, Ana? Você nem é mais toma açúcar café, que não é café? Não, nem tomo café. É um melado, Ana, é muito açúcar. É bom, viu? Mas não pode, né? Tem muita gente que bota açúcar demais na xícara, né? Entre uma colher e outra que sai do açucareiro, essa adição corresponde a 64% do açúcar consumido diariamente. 1, 2, 3, 4 e põe açúcar. 18 colheres como essa. É o que o brasileiro consome em média por dia. É muito, demais. A Organização Mundial de Saúde diz que o recomendado é a metade disso. Mas é possível reduzir o consumo de açúcar ou até parar de consumir totalmente. Essa família aqui é um exemplo. Açucareiro de açúcar refinado não tem mais na mesa, não. E olha que aqui o carro-chefe da Casa da Confeiteira eram os doces e todo tipo de industrializado, muito açucarado. A revolução veio por problemas de saúde. A Fátima teve que cortar a lactose, o glúten e enfiou no pacote dos cortes o açúcar. E o bem-estar foi maior que o prazer de comer as guloseimas. Eu sempre relacionava a minha indisposição, meu cansaço, a minha insônia, minhas enxaquecas ao trabalho. Ao cansaço, ao excesso de trabalho. E não era. E não era. Na verdade, a alimentação, que eu mudei completamente, e o açúcar. Então, eu tenho hoje mais disposição. Sobremesa aqui em casa era praticamente todos os dias. Final de semana, sempre tinha bolo recheado, sempre tinha uma torta na geladeira, um pudim, sempre tinha um doce. Hoje a gente consome mais frutas. Se eu faço um bolo, o bolo tem 70% menos açúcar. Se eu faço um brigadeiro, o brigadeiro é com biomassa de banana verde. A mudança de hábito foi estendida para a família toda. A lancheira do Danilo, o neto da Fátima, mudou completamente em um ano. Achocolatado, suco de caixinha, biscoitos, bolinhos industrializados. Volta e meia ele levava um salgadinho. Hoje não tem nada disso. O cafezinho era açúcar com café. E tomava várias vezes ao dia, era de manhã, no meio da manhã, à tarde, à noite. No caso do Carlos, foram uns 2 meses até que o paladar se acostumou com o sabor. E é assim mesmo, depois que o açúcar sai da dieta, o doce passa a incomodar. Outra mudança da família está aqui, olha. Esse é um baleiro que não tem bala, tem, olha só, ameixa seca. E eles vão variando as frutas. Bala nessa casa não entra mais. A família passou a viver melhor e mais magra. A Fátima, em 9 meses, perdeu 13 quilos. A Gabriela, 6. A obesidade é um dos problemas causados pelo excesso de açúcar. Em uma década, o número de obesos aumentou 60%. E o número de homens diabéticos aumentou 54%. O de mulheres, 28%. Mas o consumo exagerado de açúcar leva a outros problemas. Mais do que o excesso de peso, a obesidade, o próprio diabetes em si, que é o mais comum, a gente observa muito uma hiperatividade, déficit de atenção, irritabilidade, isso em crianças, então atrapalhando a parte cognitiva. E que tal começar a mudança de hábitos agora? Você que está aí tomando seu café da manhã, pense nisso. Quanto você está consumindo de açúcar só nessa refeição? Amanhã, faça o mesmo, insista. Uma hora você vai conseguir pensar como o Carlos. Hoje eu até prefiro comer sem açúcar, porque eu sei que vai ter o mesmo gosto para mim, mas vai ser até muito mais saudável. O acordo prevê que não haja substituição do açúcar por adoçante, por exemplo. Isso quer dizer que, aos poucos, nosso paladar vai se acostumando com alimentos menos doces. Falo por mim, eu só tomo café sem açúcar. Chega de café goiano, né, Juliana? Vai tirando açúcar para a vida ficar mais doce, né, Juliana? Obrigado. É isso aí. Olha, a Venezuela aceitou pela primeira vez a ajuda humanitária da ONU. As Nações Unidas vão mandar 35 milhões de reais para serem usados em programas de saúde e combate à fome para mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos.
Essa decisão marca uma mudança de postura do governo de Nicolás Maduro, que nunca aceitou ajuda estrangeira e que culpa as sanções internacionais pela crise no país. Desde 2015, os venezuelanos enfrentam uma grave escassez de comida, mercadorias e medicamentos. Só nos últimos anos, mais de 3 milhões de pessoas deixaram o país. A seguir, a Polícia Federal faz operação contra uma facção criminosa que age dentro de presídios de Roraima e do Rio Grande do Norte. E o Ministério Público de São Paulo denuncia o ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro. Agora são 8h16, hora de Brasília. A Polícia Federal está fazendo, neste momento, uma operação contra o crime organizado em Roraima e no Rio Grande do Norte. Vamos falar com a Érica Figueiredo, em Roraima. Érica, bom dia. As investigações identificaram responsáveis por vários atentados que aconteceram em julho desse ano. A gente mostrou aí em Roraima, né? Exatamente, Chico. Bom dia para você. De acordo com as investigações, as ordens para 12 atentados que aconteceram aqui em Roraima, como incêndios a delegacias, agências bancárias e unidades da PM, foram ordenados daqui, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, onde atua uma organização criminosa. 50 policiais federais estão em Roraima. Serão cumpridos 45 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão, tanto em Boa Vista quanto em Mossoró, no Rio Grande do Norte. As investigações começaram no ano passado, quando a Polícia Federal identificou e mapeou uma facção criminosa que atua dentro e fora do sistema penitenciário de Roraima. Essa operação acontece exatamente um dia depois de 250 homens da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária do Ministério da Segurança Pública começarem a atuar no presídio que é considerado o maior do estado e possui problemas como a superlotação e a falta de estrutura. Aqui já foram identificados mais de 20 túneis. 33 presos foram assassinados dentro desse presídio no ano passado, que já foi classificado pela OAB como uma bomba relógio prestes a explodir, Chico, Ana. Ok, obrigada, viu, Érica? O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro. A investigação foi sobre negócios de uma empresa brasileira com a Guiné Equatorial. Glória Vanik tem os detalhes pra gente. Glória. Oi, Ana, Chico. Pois é, o pequeno país africano é rico em petróleo, né? E há mais de 40 anos é governado pelo ditador Teodoro Obiang. A reportagem é do Bruno Tavares. A Lava Jato em São Paulo acusa o ex-presidente Lula de ter atuado para favorecer um grupo empresarial do ramo de engenharia em contratos na Guiné Equatorial. Os procuradores dizem que isso aconteceu em 2011, quando Lula já não era mais presidente da República. Segundo a denúncia, o empresário Rodolfo Gel, dono do grupo ARG, solicitou a Lula que interviesse junto ao presidente da Guiné Equatorial para que o governo daquele país continuasse realizando transações comerciais com o grupo, especificamente no que se refere à construção de rodovias. Este é um dos e-mails que, segundo os procuradores, mostram que Lula receberia dinheiro para ajudar a empresa. Nele, Miguel Jorge, ex-ministro do governo Lula, diz a Clara Ante, diretora do Instituto Lula, que tinha se encontrado com Rodolfo Gel e que o empresário teria dito que havia uma disposição de se fazer uma contribuição financeira bastante importante ao Instituto. No e-mail, Miguel Jorge diz ainda que tinha falado com o próprio Lula, a quem se refere como PR, e que o ex-presidente teria dito que queria mesmo falar com a ARG sobre o trabalho deles na Guiné Equatorial. A denúncia é um desdobramento da Operação Aleteia, parte da Lava Jato, que em 2016 levou o ex-presidente Lula para prestar depoimento coercitivamente. Naquele dia, documentos foram apreendidos na sede do Instituto Lula. Um deles é esta carta, assinada por Lula e endereçada ao presidente da Guiné Equatorial, em que o ex-presidente chama Rodolfo Gel de amigo e lembra que a ARG atuava na Guiné Equatorial desde 2007, destacando-se na construção de estradas. Foi o empresário Rodolfo Gel que entregou a carta de Lula em mãos ao ditador africano. Os procuradores ainda apresentam este recibo de uma doação feita pelo grupo ARG ao Instituto Lula, no valor de R$1 milhão. O Ministério Público Federal afirma que o dinheiro repassado como doação era, na verdade, um pagamento ao ex-presidente Lula e que a manobra é lavagem de dinheiro.
acusa Lula também de tráfico de influência internacional. Mas como o ex-presidente tem mais de 70 anos, o crime já prescreveu. Fica só a acusação de lavagem de dinheiro. Já o empresário Rodolfo Gel é acusado pelos 2 crimes: tráfico de influência internacional e lavagem de dinheiro. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a denúncia fabricou uma acusação para dar continuidade a uma perseguição política e que a denúncia pretendeu transformar uma doação legal em tráfico de influência e lavagem de dinheiro. O Instituto Lula afirmou que todas as doações que recebe são legais, declaradas e registradas e usadas nas atividades do Instituto e que nunca tiveram nenhuma contrapartida. A defesa de Rodolfo Gel declarou que desconhece o teor da denúncia, que o empresário já se ofereceu para prestar depoimento ao Ministério Público Federal em São Paulo e que a denúncia foi oferecida sem ouvi-lo. Nós tentamos entrar em contato com a ARG e com o ex-ministro Miguel Jorge, mas não tivemos retorno. Ana e Chico. Obrigado, Glória. E você vai ver daqui a pouco as primeiras imagens mandadas pela sonda da NASA que pousou ontem em Marte. A Alemanha tenta conter o aumento da tensão entre Rússia e Crimeia. A gente volta já, agora 8h25, horário de Brasília. A sonda da Agência Espacial Americana, que pousou em Marte com sucesso, já começa a enviar imagens nítidas do planeta vermelho. Essa imagem aí, olha, que a gente está mostrando, foi registrada pela câmera instalada na parte de baixo da sonda InSight. O pouso ontem foi muito comemorado pelos engenheiros da NASA porque era uma missão de alto risco. Apenas 40% dos pousos em Marte deram certo até hoje. A InSight vai usar aparelhos que medem tremores para mapear o interior de Marte. Os cientistas querem, por exemplo, saber se o núcleo do planeta vermelho é líquido ou sólido. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou a campanha eleitoral para apoiar a candidata republicana à última vaga em aberto no Senado. A campanha ficou marcada por um comentário infeliz que Cindy Hyde-Smith, que remete ao passado racista do estado do Mississippi. Até agora, os republicanos elegeram 52 senadores contra 47 dos democratas e esperam eleger hoje o 53º. Mississippi é um dos estados mais pobres e mais conservadores do país. Donald Trump ganhou lá com ampla vantagem em 2016. Mas a candidata do Partido Republicano, Cindy Hyde-Smith, corre risco por causa de um comentário polêmico. Esse vídeo mostra a candidata agradecendo ao apoio de um amigo. Ela diz que por ele iria até a um enforcamento público e assistiria na primeira fila. O comentário sobre enforcamento público foi visto como uma referência ao linchamento de negros. O Mississippi é o estado com o maior número desse tipo de crime, quase 600 negros linchados e enforcados até 1968. Por causa disso, empresas que contribuíram para a candidata republicana a repudiaram e pediram o dinheiro de volta. O candidato democrata Mike Espy disse que a fala sobre enforcamento foi dolorosa para os negros. Não dá para garantir a vitória da republicana, mas as chances do democrata são bem pequenas. Os negros são 38% da população do Mississippi, a maior porcentagem em todo o país. Mas, para vencer, Espy precisa que boa parte dos brancos também vote nele. A candidata republicana pediu desculpas pelo comentário, que, segundo ela, foi uma piada. O presidente Trump disse que ela é uma mulher espetacular. Cindy Hyde-Smith ocupou interinamente a vaga de senador nos últimos 7 meses e fechou 100% com as posições do presidente. No estado vizinho, o igualmente conservador Alabama, um democrata foi eleito para o Senado no ano passado. Daí a esperança dos democratas de que o Mississippi desafie Trump. E Donald Trump fez duras críticas ao acordo fechado por líderes da União Europeia que formalizou a saída do Reino Unido do bloco. Cecília Malan acompanha. Cecília, bom dia. Essas críticas não ajudam em nada a primeira-ministra Theresa May, que está em campanha aí para tentar aprovar esse acordo. Se não for para ajudar, também não precisa atrapalhar, né, Ana? Donald Trump alega que o plano de Theresa May pode prejudicar futuros acordos comerciais entre os dois países. O presidente americano disse que o acordo do Brexit foi bom só para a União Europeia
e espera que a primeira-ministra faça alguma coisa a respeito. O governo britânico, claro, reagiu, afirmou que o Reino Unido vai poder fazer parcerias comerciais com qualquer nação, incluindo os Estados Unidos. A primeira-ministra já começou a campanha para aprovar o Brexit no parlamento. Ela viaja hoje para a Irlanda do Norte e para o país de Gales, atrás de apoio político. A Alemanha pediu hoje que Rússia e Ucrânia diminuam a tensão por causa do incidente na Crimeia. A Ucrânia informou que um oficial do serviço secreto ficou seriamente ferido depois que a Marinha Russa abriu fogo no domingo contra 3 embarcações militares ucranianas que navegavam no Estreito de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia. Essa região foi anexada pelo governo de Vladimir Putin em 2014. O parlamento da Ucrânia aprovou a lei marcial que põe o país em estado de guerra por 30 dias. O presidente Petro Poroshenko quer as embarcações de volta e exige a libertação dos 23 marinheiros. O Kremlin acusa a Ucrânia de se aliar a europeus e a americanos para criar conflitos e, assim, aumentar as sanções contra a Rússia. E chegou de volta aqui a Londres hoje o pesquisador britânico que passou 7 meses encarcerado nos Emirados Árabes. Ele recebeu um perdão presidencial. Matthew Hedges, de 31 anos, foi preso em maio no aeroporto de Dubai. Segundo a esposa, o estudante de doutorado já tinha morado no país durante a infância e voltou para pesquisar os efeitos da Primavera Árabe na política de segurança. Hedges ficou 6 meses numa solitária e na semana passada foi condenado à prisão perpétua, acusado de ser um agente secreto britânico. Esse caso virou um incidente diplomático e azedou a relação até então tranquila entre o Reino Unido e os Emirados Árabes. Chico, Ana. Ok, obrigado, Cecília. E você vai ver a seguir, a Conmebol deve decidir hoje a data da final da Libertadores. E a recuperação de centenas de peças devolve ao Palácio da Alvorada características do projeto original de Oscar Niemeyer. A gente mostra mais já já. Agora, 8h34, horário de Brasília. O projeto Brasil que eu quero, da TV Globo, recebeu um prêmio da Associação Brasileira de Jornalismo Empresarial. Premiação que foi em São Paulo ontem à noite, né, Glória? Foi sim, Chico. Além da TV Globo, né? Revista Época e a Fundação Roberto Marinho também foram premiadas pela Aberj. Bom, pelo jeito é dia de festa. Traje de gala, terno e gravata e um monte de oportunidade de conhecer gente nova e importante. É que a gente está num prêmio de comunicação empresarial, o Prêmio Aberj. E quem está aqui é porque é muito bom no que faz. Quando você reconhece práticas boas hoje de comunicação sobre o meio ambiente, sobre as questões sociais, sobre as questões de governança, você está inspirando um país novo. Ou seja, esse daqui é um dos principais prêmios de comunicação empresarial de todo o país. Ele premia não só os profissionais, mas também as organizações que se destacaram ao longo do ano com projetos e iniciativas próprias. E dessa vez, o Grupo Globo foi um dos principais premiados. Porque a Fundação Roberto Marinho ganhou na categoria Comunicação de Programas, Projetos e Ações Culturais. A revista Época, porque nesse ano reformulou o projeto gráfico e apostou certeiramente em textos mais literários e grandes reportagens nas edições semanais da revista. A gente se reinventou muito rápido e esse reconhecimento é a prova de que a gente está no caminho certo. E a TV Globo foi escolhida na categoria televisão por ter ajudado a pautar o noticiário das eleições, dando voz a milhares e milhares de brasileiros nos telejornais e programas jornalísticos com o projeto Brasil que eu quero. Meu nome é Neidmar Camilo, tenho 33 anos, sou professora e essa é a minha cidade, Nova Belém, Minas Gerais. Provavelmente você viu alguns desses vídeos no ar. Dificilmente você viu todos, porque você não faz ideia de como a população participou. E a gente recebeu mais de 50 mil vídeos. Foi incrível, a representatividade é total, 99,5% de todos os municípios. A gente fez o grande mosaico do Brasil, a gente conheceu a cara e a voz do cidadão brasileiro pedindo exatamente o que ele queria. Muita coisa, né? É justamente disso que esse prêmio se trata, de não só premiar o trabalho pronto, mas também o muito que é feito nos bastidores para se pavimentar o caminho até esse palco.
O jornal Folha de São Paulo foi premiado na categoria Jornal pela forma independente que atuou ao longo do ano, principalmente no período das eleições. Chico, Ana Paula e oi, Cris, bom dia. Cris já está por aqui agora, de volta para a gente falar do Palmeiras, campeão brasileiro, né? Pois é, do Palmeiras e de um gigante, né? Aliás, falando nisso, vou fazer uma perguntinha para vocês. Qual seria o tamanho de um gigante, gente? Olha esse. É um gigante diferente. Não é? Com a camisa do Palmeiras, só 1,66 m, né? Dudu, o Baixola, um gigante na conquista do Brasileirão. Ele é o motorzinho do time, o xodó da torcida. Dudu se tornou o principal jogador do Palmeiras nessa campanha vitoriosa no Brasileirão. O Dudu tá em alta com o torcedor e com o técnico Luiz Felipe Scolari. Eu escolheria o Dudu, sim, numa escolha normal como o melhor jogador do campeonato, por tudo. Agradeço as palavras, né, do Felipão, um treinador que me ajudou bastante no Grêmio, me ajuda aqui no Palmeiras. Espero que eu possa continuar ajudando ele aí, ele me ajudando muito. Dudu é o apelido popular. Agora, Baixola, só para os íntimos do vestiário. Baixola, nós somos o quê, Baixola? Deca! É Deca! O Baixola chegou ao Palmeiras em 2015. Ganhou a Copa do Brasil daquele ano. Levantou o caneco do Brasileirão no seguinte. É o artilheiro do atual elenco, líder de assistência. Mas a ótima temporada que o Dudu fez também pode despertar o interesse do mercado internacional. E uma proposta pode surgir para tirar o ídolo palmeirense do clube. Se isso acontecer, o Dudu vai ou fica? Tenho um contrato com o Palmeiras, né, até final de 2022. Espero fazer, enquanto estiver defendendo essa camisa, eu estar sempre jogando bem e ajudando o Palmeiras. Se depender do torcedor, o Dudu não sai tão cedo do Palmeiras. Dudu! Fica, Dudu! Eu te amo, Dudu! Monstro! Fica, Dudu, pelo amor de Deus. E daqui a pouco, às 11 da manhã, hora de Brasília, está marcado um encontro na sede da Conmebol, no Paraguai, para definir o local e a data do segundo jogo da final da Libertadores. A reunião vai contar com a presença dos dirigentes do River Plate e do Boca Juniors, além do presidente e de outros membros da Confederação Sul-Americana de Futebol. Lembrando que o segundo jogo da final ia ocorrer no sábado, quando o ônibus do Boca Juniors foi apedrejado por torcedores do River Plate na chegada ao estádio. Alguns jogadores da equipe do Boca foram atingidos, como o capitão da equipe, o Pablo Pérez. E amanhã, então, eu volto com o resultado dessa reunião e com mais destaques do esporte. É isso, gente. Vamos ver se amanhã. Agora vai, né? Se agora vai civilizadamente, sem pedrada. Tomara, Chico. Obrigado, Cris. Obrigada. Uma das residências oficiais da presidência, a mais famosa, o Palácio da Alvorada, passou por uma grande restauração. Mais de 400 peças foram recuperadas e o palácio ficou agora mais próximo daquele projeto pensado por Oscar Niemeyer, né, Juliana? Já foi lá, né, Chico? Já entrei, já fiz entrevista lá dentro, é lindo. Também, lindo mesmo. É lindo demais, né? E como o presidente Temer não quis morar no Palácio da Alvorada, foi possível fazer o trabalho. Tiraram móveis levados por ex-presidentes e esposas que não seguiam a decoração pensada inicialmente. Em alguns casos, a equipe de restauração encontrou pedaços de mobília, remontou o espaço como ele foi inaugurado. A mesa de apoio tem o mesmo mármore raro da parede da sala de música e da sede da ONU em Nova York. A mesa da sala de banquetes é para 50 pessoas e feita de jacarandá, madeira que nem se usa mais. Os sofás aqui são para 5 pessoas e as poltronas são distribuídas estrategicamente em cada uma das 3 salas de estar. Oscar Niemeyer e a filha Ana Maria Niemeyer, designers de móveis, pensaram em tudo. E hoje, depois de 60 anos, cada móvel está no seu devido lugar. A dimensão palaciana dos móveis, a escala, foi resgatada com o projeto de recuperação da ambientação. É que com o passar dos anos, o Palácio da Alvorada foi sendo adaptado ao gosto de cada presidente que passou por aqui. E a decoração original foi ficando esquecida em órgãos públicos e depósitos de Brasília. Esse sofá tem uma história curiosa. Nós encontramos esse móvel completamente descaracterizado. Ele estava quebrado ao meio, sem os pés e sem as almofadas. Só foi possível recuperar porque os restauradores encontraram registros nos arquivos públicos. Eles levaram 2 anos para resgatar 400 itens, entre obras de arte e móveis, considerados exclusivos e caros. Eles têm os pés altos para deixar a visão livre, critério que Niemeyer considerou ao cobrir 2 paredes assim,
com espelhos e manter a vista para o jardim. Mas nem isso foi respeitado. Uma delas foi coberta de gesso. Esse é o último desafio da equipe de restauração, que vai tirar essa parede, voltar os espelhos e assim o novo presidente vai encontrar o Palácio da Alvorada exatamente como ele estava no dia da inauguração. Essa foi a primeira construção pronta de Brasília. Era o palácio preferido de Juscelino Kubitschek e que também reúne raridades como tapetes persas, móveis barrocos, quadros de Volpe, esculturas de Brecheret e essas tapeçarias de Di Cavalcanti, que apesar de terem sido mantidas no palácio, não foram bem cuidadas. As cores originais quase que se perderam. Isso sem falar na quantidade de pó que tiraram. Mais de 1 quilo de poeira. Então, quer dizer, nós... Poeira acumulada desde os anos 60. Dos anos 60, exatamente. Então, ela ficou colorida novamente. Ela estava opaca em função do acúmulo de pó. Só a biblioteca, que tem um acervo pensado por Carlos Drummond de Andrade e vários especialistas, não está com todos os móveis originais porque eles desapareceram. Aqui ficaram, então, os trazidos por vários presidentes. E assim se tornou um espaço para reunir outras partes da nossa história. É preservar a nossa história para gerações futuras. É garantir que os nossos filhos, os nossos netos tenham contato com essas maravilhas que existem aqui. Porque isso aqui é a casa de todos os brasileiros. Para quem vier a Brasília, às vezes a passeio, todas as quartas-feiras o Palácio abre as portas para o público. Já fui, é um espaço belíssimo. E agora eu me despeço mostrando imagens da base aérea de Brasília. Jair Bolsonaro deixou o Rio por volta de 7 da manhã. O avião aterrissou agora há pouco. Ele fica aqui em Brasília com a agenda hoje com a equipe de transição e volta amanhã para o Rio de Janeiro. Um ótimo dia para você. É isso, seguimos de olho e com isso vamos encerrando o Bom Dia Brasil de hoje. Tudo calma em São Paulo, Glória? Mais ou menos, viu, Ana, Chico? A polícia prendeu hoje cedo, aqui em São Paulo, um dos integrantes da chamada máfia dos fiscais, que desviou dinheiro do ISS. Luiz Alexandre de Magalhães é suspeito de fraudar a administração de bens que estão sob a guarda da Justiça. A prisão preventiva dele foi decretada depois que a juíza recebeu um relatório do MP com uma série de falhas na administração dos imóveis do Luiz Alexandre. Por enquanto, ele está condenado a mais de 43 anos de prisão e a pagar multa por participar da máfia. Esse é o caso agora da manhã por aqui. Eu me despeço. Bom dia para vocês e até amanhã. E eu me despeço com duas últimas notícias da Itália. Será velado hoje em Roma o corpo do diretor Bernardo Bertolucci, que morreu ontem aos 77 anos. E mais cedo, um dos mafiosos mais procurados do país foi preso perto de Nápoles. Antônio Orlando, de 60 anos, estava foragido há 15. Ele é considerado chefe de um clã formado por 3 famílias mafiosas envolvidas com narcotráfico no país. O ministro do Interior, Matteo Salvini, comemorou a prisão e disse que era o fim da boa vida para Antônio Orlando. Até amanhã, gente. Outras notícias, você sabe, a qualquer momento, logo mais também no Jornal Hoje. E amanhã voltamos a nos encontrar aqui no Bom Dia Brasil. Ótimo.